Oiê! Olá! Boa noite. Eita, que essa tela ficou bonita, hein? Gente, tô tão feliz que vocês estão aqui comigo. Eu admiro tanto vocês não têm noção. Assim, eu fico. Tenho o lembrete ativado, admiro muito o trabalho de vocês. Então, quero primeiramente agradecer muito vocês terem aceitado. Tenho certeza que hoje o tema aqui vai render, que a gente vai conseguir ajudar pessoas, né? Afinal, é para isso que a gente está aqui. Bom, boa noite. Fiquem à vontade para dar seus boas noites. E aí eu vou Boa apresentar noite, vocês. gente. Boa Bem, noite. vamos lá. Vou começar pela doutora Nelly Kobayashi, tá? Eu tô até com uma colinha aqui, porque eu não quero falar nada errado. Vamos lá. E os títulos aqui são grandes. Mesmo resumindo, é tudo coisa que essa pessoa aí já estudou, né? Todo mundo que fica grande. Bom, a doutora Nelly, ela é ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade de Medicina da USP, tem o título pela Febrasgo, é especialista em sexologia pela Universidade de Pisa, na Itália, e fez curso de sexologia e sexualidade humana pela USP, com ninguém menos que Carmita Ábido, que é aí a papa da sexualidade, né? Enfim, admiro demais também. Bem, e ela também é médica na clínica Vida Bem-vinda. Muito bem-vinda, doutora Nelly. E doutora Fernanda Policene, que é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução assistida, tem o título também pela Febrasgo e é membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, tem título de especialista pela Rede Lara, é chefe do ambulatório de reprodução assistida, de infertilidade da Faculdade de Medicina, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a Cláudia, dona aí do SOS Períneo, que eu sou muito fã, que é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher pela PUC de Campinas, e que tem aí como missão, né, Cláudia, democratizar a saúde íntima, quebrar tabus, aliás, cada dia é um tabu quebrado aí nesse perfil, né? Nossa, nem fale. Cada dia um tabu diferente. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que é tão importante, né? Que é tão pouco falado também. Quero te parabenizar pela escolha desse tema, porque a gente precisa trazer esses assuntos para as redes sociais mesmo, porque é aqui que as pessoas estão, né? Exatamente, exatamente. E realmente é um assunto assim difícil porque não se fala, né? Infelizmente a gente não fala. São dois grandes tabus que tem aqui, né? Então, infertilidade, que ninguém fala que está com dificuldade para engravidar. Você acha que só você está passando por isso? Até numa rodinha de amigas, você sentar, contar a sua história e ver ali que de 10 tem 4, 5 que estão na mesma situação. Então, só que ninguém conta, né? É um grande tabu a infertilidade. E falar de sexualidade para quem está vivendo a infertilidade, aí é um tabu assim gigante, é um elefante branco que está sentado na sala e todo mundo prefere não olhar para ele, né? Então, a gente vai tocar assim, a gente vai botar o dedo nessa ferida, mas com muito carinho, com muito amor, porque jogar o problema para debaixo do tapete não é a solução, né? Vai chegar um ponto que não tem mais como resolver, tá? Então, gente, sejam bem-vindas. Eu queria começar assim falando primeiro que, assim, se educação sexual fosse uma prioridade, né, se entender sobre fertilidade fosse uma prioridade já na educação que a gente tem na escola, muito provavelmente esse cenário seria diferente, né? Então, a gente já vem de um cenário muito complicado, né, que não entendemos nosso ciclo, e isso fica muito claro, porque a gente só passa a entender quando, poxa, parei a pílula, deu 3 meses, não engravidei, acho que tem alguma coisa errada comigo. Tem gente até que mandou pergunta hoje falando, se eu transar todo dia, eu vou ter mais chance de engravidar? Então, mas tem que ser no período fértil, né? Tem que ser quando você está ovulando. Então, assim, tem tantos mitos, né? E tantas barreiras a serem ultrapassadas. E As aí eu pessoas queria não ver. entendem o básico, né? Não. E eu queria saber, né, se tudo isso que eu estou falando aqui, se faz sentido para vocês. Se vocês sentem isso também, tanto no Instagram, né, quanto na vida aí mesmo de trabalho ativo, né, nos seus trabalhos em clínicas, em hospital e tudo mais. Doutora Fernanda, o que você sente aí? Boa noite, gente. A primeira coisa que eu queria falar é que eu admiro demais essas mulheres que estão aqui hoje. E a Aline é uma porta-voz, né, das mulheres, está sempre preocupada
em trazer informação de qualidade. E quando a gente está aí no mundo de tanta fake news, poder confiar na informação que a gente está recebendo é muito importante. A Aline se preocupa muito com isso, está sempre pegando evidência científica, embasando o que ela está passando, eu admiro muito isso. A Nelly e a Cláudia, que eu tive a oportunidade de conhecer aqui através das redes sociais e que já sou fã número 1, porque fazem um trabalho maravilhoso em sexualidade feminina. Então, acho que meu primeiro recado é esse, que eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui no meio de vocês. E isso faz todo sentido, Aline. A gente vê... Interessante que hoje eu atendi uma paciente que ela virou para mim, ela tem 37 anos, há 2 anos sem contracepção. Ela falou assim, doutora, quantos dias eu fico ovulando no mês? Então, a mulher, ela muitas vezes não tem uma noção básica, como a Cláudia falou, do funcionamento do aparelho reprodutivo. Não se conhece, não conhece os sinais do corpo, não sabe que o óvulo, igual você escreveu lá hoje, dura 24 horas. E aí ela não consegue nem... E aí ela fica perdida, né? Quando ela está pensando em programar uma gravidez, ela não sabe. Essa mesma paciente, quando eu falei, olha, o óvulo, você vai perdendo óvulos ao longo da vida, ele vai envelhecendo. Ela falou, é mesmo, eu não sabia. Então, eu acho que falta realmente, desde lá da escola, falar um pouquinho mais sobre saúde reprodutiva, sem dúvida. Uhum. E você, Cláudia? Bom, você deve ver demais, né? Porque cada dia você bota ali uma informação que, poxa, né? Tem coisa que é tão básica, né, pra gente, mas ninguém aprende, né? A única coisa que a gente Sim. aprende é que tem que usar o contraceptivo porque engravidar é muito fácil. E ok, importante falar disso, mas é muito mais do que isso, né? E eu acho até prejudicial, né, para as pessoas que tratam infertilidade e tudo mais, esse senso comum de que engravidar é muito fácil, de que escorregou e engravidou. E não é assim com todo mundo, né? A gente precisa também pensar sobre isso, sobre como essa informação está sendo passada, né, para as pessoas. Isso quando é passada, porque uma vez eu estava dando uma palestra, antes da pandemia, foi no ao vivo. Uma mulher de uns 40 anos já levantou a mão e falou: eu achei que o xixi, eu tava explicando anatomia, o xixi saía desse pininho, dessa bolinha, né? O clitóris, a glande do clitóris. Aí eu expliquei pra ela, né, que não, que saía da uretra, e ela ficou assim, chocada, porque ela passou a vida acreditando que saía dali, sabe? E são questões, era uma palestra numa roda de mulheres mesmo, sabe? Era uma coisa bem, um bate-papo bem descontraído, assim. E aí elas ficaram à vontade para perguntar coisas que elas nunca se sentiram à vontade para perguntar, sabe? É uma grande coragem perguntar sobre essas questões. Primeiro, porque as pessoas têm vergonha. Segundo, porque a sociedade julga como errado, impróprio. Terceiro, porque a gente não recebe orientação adequada e a verdade é que ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. A sociedade parece que não entende isso. Não, você não vai aprender do nada, assim, acho que aqui é isso, aqui é aquilo. Tem que ter alguém para ensinar. E que bom, né? Que bom que as redes sociais, assim, trouxeram isso, né, assim, de benéfico, porque, nossa, hoje eu vejo tanto de perfis bacanas que eu acompanho. Tem lives que são verdadeiras aulas que você fala, nossa, nunca que eu teria acesso a uma coisa dessa em outro tempo, né? Então, poxa, vamos usar isso sim para o nosso bem, para levar conhecimento. E, doutora Nelly, conta um pouquinho, né, da sua experiência, o que que você pega, e às vezes são pessoas até instruídas, né? Mas que não tem essa instrução, né? Vai no ginecologista todo ano, mas só é feito aquele básico, né? De pedir o exame ali do preventivo e só. E ver, você quer engravidar? Não, toma contraceptivo, não toma, e ponto, né? Vai muito além disso, né? Como que isso chega aí para você, na sua experiência? Então, assim, eu acho que falar sobre educação sexual é muito polêmico, né? Eu vejo assim, é uma coisa que me intriga muito, porque assim, você vê que grande parte das mulheres tem muita dificuldade, né, de exercer a própria sexualidade, de ficar à vontade com o próprio corpo, de saber como o corpo funciona.
E, por outro lado, a maioria dos pais, assim, que você vê, são contra a educação sexual nas escolas, né? Então, assim, eu fico muito na dúvida por que que isso acontece. Se a culpa é dos pais, se a culpa é da escola. Por que que as pessoas são tão contra se, para elas, é ruim elas não terem esse tipo de informação, né? E, por um lado, eu não sei também até que ponto isso não é culpa da escola também, de não juntar os pais e falar, olha, vai ser passado isso, vai ser passado aquilo, conversar e fazer os pais participarem e saberem o que vai ser. Porque na fantasia dos pais, quando você vai dar educação sexual na escola, você vai ensinar né, Fazer sexo. a criança a ter A relação transar. sexual, a ficar com homem, com mulher, a fazer sexo anal, sei lá, coisas bem polêmicas mesmo, tipo criança. Mas, na verdade, assim, você pode promover, né, saúde sexual, mas conscientizar. Eu não sei, acho que a Fernanda ela pode falar muito, porque, né, em rede social, assim, pelo menos parte médica, a maior parte das perguntas inbox são adolescentes, adultos jovens, perguntando se eles podem estar se elas podem estar grávidas, né, por algo que elas fizeram. Tipo assim, transei de calça jeans, transei não, né? Fiquei dando uns amassos de calça jeans e tal, e tal, e tal, uma história, será que eu posso estar grávida? Então, assim, eu fico me questionando assim, os pais não têm a menor ideia de que isso aconteça, de que tem tanta essa dúvida assim, né? Que as crianças estão correndo os adolescentes todos tão angustiados, né? Fazendo sexo de uma forma assim bem irresponsável, sem ter noção de qual é o risco, qual não é o risco. Então, eu jogo até para vocês, assim, eu não entendo realmente, assim, por que que isso acontece, por que os pais são contra e por que as pessoas são tão mal informadas. E mesmo em relação a isso, né, é um dado muito específico, que nem isso, né, você vai ter relação, aumentar a chance de gravidez, tendo relação dia sim, dia não, durante todo o mês, só naquele período fértil. Isso nem os ginecologistas gerais sabem direito. Verdade. Quem orienta melhor é especialista em reprodução assistida, né? Então, se uma pessoa for ensinar nas escolas, vai ensinar corretamente? Então, vai ter profissional habilitado para ensinar corretamente? É uma coisa difícil mesmo, né? E só para finalizar isso, eu acho que tem que ter responsabilidade individual, né? Assim, me falta informação, eu vou atrás de informação, então, e não ficar ali apático, botando só a culpa na sociedade, né? Porque é difícil mudar tão cedo. Então, acho que participar da live e ir atrás desses tipos de conteúdo, até acho muito legal, né, Aline, que eu achei que você era uma tentante aos 40, mas aí eu vi, né, nas suas redes que não, que você nem tá longe dos 40 ainda e não é tentante. Então, é muito legal ver isso mesmo. Até uma curiosidade, tá? Se você chegou aí, muita gente chega e fala, nossa, mas você tem 40, e leva um susto, né? Não tenho 40, vou fazer agora 33 em fevereiro, mas eu comecei a falar sobre isso justamente porque eu vi que, primeiro que assim, existe um preconceito etário, então, para mulheres isso é muito claro, né? Por décadas a gente viveu aí a era da anti-idade, do rejuvenescimento, e isso tinha um valor social importante, né? Se você era jovem, você era legal, você tinha todos os atributos aceitáveis. Enfim, tem essa questão de combater o preconceito etário, mas tem uma questão também que existe uma linha muito tênue e tem sim muita diferença quando você está tentando engravidar aos 30 e quando você está tentando engravidar aos 37, 38, 40. E eu vejo que isso não é falado, né? A gente vê as famosas engravidando e acha que isso é muito normal, todo mundo está engravidando mais tarde, justamente pela falta de informação. A pessoa não sabe nem que existe um negócio que chama reserva ovariana e que ela pode sim ter mais dificuldade para engravidar, e que ela pode sim ter mais abortos, e que ela pode sim ter uma gestação de risco. Então, assim, a gente está muito aquém, anos-luz, né?
do que a gente deveria saber, mas nesse papel de formiguinha eu acredito que a gente vai longe, né? Eu sei que tem sociedade se movimentando, tem as pessoas aqui também. Então, isso que me motivou, né? Como jornalista, eu sempre escrevi para mulheres, vai fazer 13 anos esse ano. Então, eu acho que essa é a minha causa mesmo, fertilidade, saúde feminina, né? Então, a gente tem que ir por esse caminho. E aí, eu queria falar, a gente está falando de sexualidade, mas isso também é algo que é meio vago, né? Você fala em sexualidade, aí você pensa em sexo, aí você pensa em relação sexual. Tem a minha sexualidade, mas tem a sexualidade do outro. O que é, afinal, doutora Nelly, né? Essa sexualidade, assim, tem... O que a gente tem que saber, assim, partindo do princípio? Para mim, assim, sexualidade, a gente pode ver de uma forma bem mais ampla, assim, né? A forma como você interage com o mundo. Então, eu falo muito para as minhas pacientes, assim, a hora que você está no elevador e entra o seu vizinho no elevador, você está exercendo sua sexualidade se você decide ficar olhando no celular ou se você olha, dá um sorriso, fala bom dia e tenta ali fazer uma interação. Então, tá muito longe disso, né? Assim, tem a ver com conquista, com poder, com autoestima. Isso você está exercendo o tempo todo na sua profissão, na relação com os amigos, desconhecidos. E as pessoas já olham muito para isso, né? Você vai encontra um parceiro, uma parceira, e aí a forma como você interage com ele, mas é muito mais amplo, né? Então não sei qual que é a opinião das meninas aí. Com certeza. O que vocês acham, meninas? Mesmo, né? Eu acho que tem muito a ver com autoestima, né? Com autocuidado, né? Por isso que na paciente, no casal infértil, na paciente que está tentando engravidar, esse é um assunto que precisa tanto ser falado, né? Porque é uma paciente que pode ter a sua autoestima abalada, um casal pode ter sua autoestima abalada pelo quadro de infertilidade. E lógico que isso vai refletir na sexualidade, no ato sexual realmente, na relação entre eles, né? Então, eu acho que é esse conjunto de bem-estar, de autoconhecimento, de relação com o parceiro mesmo, né? Em todos os aspectos. Sim, eu concordo. A questão da autoimagem também, né? Da Isso que eu ia falar, para você falar um pouquinho disso. Da autocobrança também, né? Porque a sociedade cobra questões. Então, muitas vezes é colocada uma pressão ali em cima da relação sexual, né? O que era para ser uma coisa natural e prazerosa passa a ser uma obrigação ou uma cobrança. Isso tem a ver também com a questão da fertilidade, né? Porque essa busca enfreada, digamos assim, que a pessoa desenvolve quando ela tem, sei lá, o diagnóstico de infertilidade ou que ela tem dificuldades, mas ela quer muito. Então, ela acaba enxergando, né, a vida sexual dela como girando em torno daquilo. Mas a gente não pode esquecer que sexo precisa ser prazeroso, né? Ela não pode esquecer do prazer dela, do prazer da parceria. Então, precisa ser um momento bom. Não pode ser um momento de, nossa, será que engravidou? Será que não... Sabe? Não pode, porque senão pesa. Sexo não pode ser pesado. Acho que aí, mas aí como tá é que você vai fazer... Eu acho assim, eu já participei de várias discussões assim, né, com tentante, e para quem tem muita falha de tratamento, é bem complicado você abordar assim, a questão sexual, porque de certa forma parece que você está até, para algumas pacientes, elas sentem como pressionadas a querer ter sexo, né? Sendo que o foco dela é totalmente outro. Aí acho que a Fernanda pode comentar bem. Eu acho que o profissional tem que perguntar assim se tá tudo bem, mas assim, muitas vezes as pacientes recebem isso assim, não muito bem, sabe? Como mais uma cobrança, às vezes, né? Então é uma coisa que tem que ter muita delicadeza, assim, mesmo, para abordar. Porque a maioria, na verdade, assim, eu não tô bem na relação sexual, mas meu foco agora é 100%
E engravidar. Então, como é que você vai fazer ela É mudar de puramente ideia? Entendeu? mecânico, né? O que Você eu vê estava isso, até doutora Fernanda? comentando, eu estava comentando até com a Aline mais cedo, uma paciente que eu atendi semana passada e que ela veio consultar e aí ela me falou, olha, eu estou vindo agora com um novo parceiro. Então, ela tinha estado comigo com o primeiro parceiro e agora estava com o segundo parceiro. Aí ela falou assim, olha, eu já queria te falar uma coisa. Quando você me perguntou quantas relações eu tinha por semana, eu falei 3 a 4, era mentira. Eu tinha uma vez por mês e olha lá. Agora eu tenho 3 a 4 vezes por semana. Então, assim, para elas isso também é um tabu, mas eu acho que é importante o médico estar atento a isso, né? Então, às vezes a gente foca em outras coisas, exames e enfim, eu falo isso muito com meus alunos. Perguntem se tem atividade sexual intravaginal, né? Se tem ejaculação intravaginal, porque a gente sabe que tem tantas disfunções sexuais, aí a Nelly e a Cláudia vão falar para mim, que podem levar à infertilidade, né? A ejaculação, ou vaginismo, a dispareunia, né, que dificulta o ato sexual, como a própria infertilidade, levando pelo estresse ali da situação. A mulher tem muita tendência a um quadro depressivo, né, nesse processo da tentativa de engravidar, e isso repercute diretamente na vida sexual dela. Então, uma coisa pode levar a outra, né? Então, é importante a gente perguntar, abordar. Se ela vai se abrir ali com a gente não sabe, mas a gente tem que estabelecer essa relação de confiança e dar abertura para ela falar, né? Até para ela poder ali tentar pedir uma ajuda e é através dessa abertura que essa ajuda vai chegar, né? Sim, é interessante a gente pensar também nessa questão emocional que você levantou, porque a gente consegue trabalhar em equipe, né? Equipe multi com o pessoal da psicologia e tudo mais. Então, sexualidade não é um fator X que é envolvido, né? Existe todo um contexto. O ser humano é muito plural, né? Não é só uma questão puramente biológica ou puramente psicológica. É tudo em conjunto, né? É tudo atrelado. Então, eu vejo... eu tive vaginismo, né? Contei a história lá no meu perfil, se depois vocês quiserem saber, quem está assistindo a live também. Eu entrei na fisioterapia pélvica por conta de um vaginismo, que eu tive quando eu estava lá na faculdade, aí eu acabei me interessando pela área e fui. E para a pessoa que tem vaginismo, é muito importante o acompanhamento com a pessoa da psicologia. É importante também a compreensão da parceria, né? Porque não pode haver uma cobrança adicional por parte da parceria. Porque a pessoa que tem disfunção sexual, ela já se cobra muito, né? Ela já fica pensando que o problema é só com ela. Ou do mesmo jeito que a questão da infertilidade é muito velado, né? As pessoas não falam sobre isso. Então, ela se sente sozinha mesmo. Existe uma solidão, né, da pessoa com disfunção sexual ou com infertilidade. Então, eu acho que a gente precisa aí se unir, trabalhar em grupo mesmo e divulgar essas questões todas, minimamente, para virar uma chavinha na cabeça de alguém que está assistindo. Não é do dia para a noite que a desconstrução também ocorre, né? Então, é muito importante esse trabalho que a gente vem fazendo na internet, de divulgação, de passagem de conhecimento, minimamente, da pessoa se sentir acolhida, né? Pelo fato de ver mais gente falando sobre isso ou se sentir incluída no discurso. Sim. A identificação, né? Opa, peraí, então não é só comigo. Aí ela mergulha, Exato. eu falo sempre, a infertilidade, ela é um universo paralelo, né? Você vai no ginecologista bonitinho, toda a vida, fazendo seus exames, e tudo que você ouve sempre tá tudo ok, seus exames estão todos ok, tudo ótimo. Aí você começa a tentar engravidar, passou 6 meses, não conseguiu, passou 1 ano, não conseguiu, você fala, peraí, tem alguma coisa errada. Se você tem menos de 35 anos, fica tranquila, vai tentando mais um pouquinho, que uma hora vai dar, relaxa que você engravida. Se você já tem 37, 38, como assim? Você só foi falar disso agora? Não, você já tinha que ter visto isso há muito tempo, né? Então, assim, isso não ajuda em nada, né? É uma pressão, a idade é potencializada e aí a informação que precisa chegar não chega, né? E isso só atrasa tudo que está acontecendo. E aí eu queria falar de
de um estudo que eu estava vendo, feito lá em Indiana, nos Estados Unidos, com 270 mulheres que estão em processo de FIV. E aí, esse estudo apontou que elas são mais propensas à dificuldade de chegar ao orgasmo, elas apresentam problemas sexuais, como dor ou secura vaginal, e elas são mais propensas a interromper as relações sexuais durante o tratamento. E aí, isso também pode ter um impacto, lógico, no relacionamento do casal. Inclusive, um outro estudo feito com quase 50 mil mulheres mostra que a taxa de divórcio em quem é infértil é 3 vezes maior, né? Então, assim, é uma coisa muito séria que a gente está falando, né? E a gente precisa olhar para isso com atenção e com muito cuidado, né, doutora Nelly? Sim. Eu não sei se vocês, né, já ouviram falar, mas aquele casal que ficou muito famoso nos Estados Unidos como estudiosos em sexualidade, Masters e Johnsons, né? Tem até o seriado deles, o Masters of Sex. Ele era um ginecologista especialista em reprodução assistida, e aí ele tinha muita demanda de queixa sexual das pacientes, e aí ele acabou começando a estudar e desenvolver os estudos dele em sexualidade, né? Alguns estudos um pouco controversos, mas ele conseguiu grandes avanços na área. Então, para você ver como está relacionado, né? Na verdade, quem passa, né, por um tratamento de reprodução assistida pode ter qualquer tipo de disfunção sexual, né? Então, seja dor na relação, dificuldade de excitação, orgasmo, lubrificação e diminuição do desejo sexual, né? Mas eu acho que é importante, assim, duas coisas, né? O primeiro são os pacientes conseguirem separar bem, assim, de eles quererem passar pelo tratamento para querer formar, para ter um filho ou para formar uma família, né? É muito importante ter isso bem claro durante todo o tratamento, que a princípio o ideal é você querer uma família, né? Fora a produção independente também é o filho e uma família, mas assim, quando você tem isso muito claro que o seu objetivo é formar uma família, é mais difícil ter essa ruptura, né, no relacionamento e só o foco em engravidar, engravidar, engravidar. E acho que isso contribui muito para acabar em divórcio, né? E aí acho que o outro ponto de todas essas disfunções sexuais, o que acontece, né? Assim, normalmente você relaciona muito o sexo como uma possibilidade de gravidez. Você vai estar tendo essas experiências negativas, né? De falha de gravidez. Então, você começa a ver o sexo de forma negativa, né? Nosso cérebro, ele quer proteger a gente e não quer que a gente sofra. Então, você já associou o sexo como algo negativo. Você vai ter medo dele, vai ter nojo, angústia e todos os sentimentos negativos, ele vai ficar fixado no seu cérebro, né? Então, às vezes, mesmo depois de engravidar, aquilo já foi processado e armazenado como uma experiência negativa. Então, né, seu corpo, seu cérebro não vai querer aquilo que te ameaça e te faz sofrer. Então, se você começa a ter esse tipo de sentimento, só tratando mesmo, né? Não, se você fica assim, procrastinando, falando, não, é uma fase, vai melhorar, não vai melhorar sozinho, gente. Não vai. Isso é fato, assim. Uma vez que se estabeleceu... E depois do parto, ainda é mais difícil, né? Porque é um momento que a mulher... Aí ladeira abaixo. Né? É a lactação, a prolactina, que é um hormônio que fica elevado, ela reduz mesmo a libido, o desejo sexual. A mulher quer proteger a cria, ela é preparada para isso nesse momento. Então, não é esperado, lá na frente eu vejo, porque precisa resolver ao longo da caminhada, né? Não é separar, eu acho que é isso aí que você falou, não é separar as coisas. Agora é ter neném, depois eu vejo o que vai ser. Porque o processo é todo complexo, né? Tem muito casal que tem medo de ter relação depois da FIV, com medo de perder aquele bebê, né? Então já entra naquela paranoia. Eu já vi dos dois lados,
né? Tanto a pessoa ficar grávida quanto a parceria ficar com medo de ter relação por conta de um processo que foi tão difícil e agora vai ter relação, será que não vai atrapalhar? Então, a gente tem que ir trabalhando isso ao longo da caminhada toda, né? E acho que, assim, a gente, às vezes, por até vergonha ou inibição, sei lá, depois de um procedimento, né, às vezes até para abreviar, você fala assim, ó, abstinência sexual aí por tantos dias. Mas assim, você não deixa muito claro o que você pode ou não fazer dentro dessa abstinência. Então, assim, não pode ter penetração vaginal, não pode ter orgasmo, não pode ficar excitada. Então, assim, pode sexo oral, não pode. Então, é muito simples, né? E o paciente, assim, nunca vai perguntar, mas o que pode disso, né? De abstinência sexual. Então, a gente também tem que fazer nosso papel e esclarecer, olha, não pode tal coisa, isso vai ser arriscado. E uma vez que a gente pega e fala, né, abstinência sexual não pode, a gente está reforçando ainda mais essa coisa do sexo ser ameaçador, né, ser negativo. Por isso que é importante deixar bem claro, né, o que pode e o que não pode fazer. Perfeito. Perfeito. Gente, e aí tem alguns mitos também, né? Porque, por exemplo, a infertilidade, ela está muito associada ainda mais na visão do homem, né? A gente está falando muito de mulher aqui, mas eu espero que depois homens possam assistir isso também, que as mulheres levem para eles, enfim. Mas de virilidade, né? De sou macho ali, de sou bom. Essa autoestima dele também fica destruída porque existe a desinformação, né? E aí os amigos sempre têm uma piadinha. Ah, vai comer amendoim, ih, cara, você não tá dando no couro, ah, você não sei o quê. Então, isso também vai mexendo com essa autoestima, né? Que eles são mais calados, eles não falam tanto, mas eles também sentem. Inclusive, teve um dia que eu falei sobre isso aqui, e um homem me escreveu e falou assim: eu tô me sentindo um objeto, porque a minha mulher só me procura quando ela tá ovulando. E eu já sei, assim, é o dia que ela põe aquela camisola mais legal. E aí eu até brinquei assim com ele depois para descontrair. Eu falei, realmente não era amor, né? Era período fértil. Aí, e tem isso também, né? A gente tá falando aqui da mulher, que, claro, a gente sabe, a mulher sente mais, se expressa mais também, mas o homem também sente, né? E é importante ir derrubando esses mitos todos, né? Da parte masculina é cobrada muito essa. Primeiro, sempre disposição. Segundo, a fertilidade, né? Que você disse que é associada à virilidade. Só que isso vem de muito tempo, né? Isso é difícil da gente mudar no imaginário das pessoas. Até questão de sentimento, né? De expressar sentimento para as pessoas masculinas, né? É esperado de um jeito, diferentemente de pessoas femininas. Então é complicado a gente mudar essas visões de muito tempo, né? Mas estamos aí no caminho. A gente vê, né, Aline, às vezes o casal chega com um exame de espermograma alterado, já chega para consulta com esse diagnóstico, como que eles ficam incomodados de falar isso às vezes, né? Fica um empurrando para o outro. Você quer falar? Não, pode falar você. Né? Porque entendem aquilo como não, então meu marido tem esse problema e ele acha que por isso ele não é homem o suficiente. Quando começa aquela consulta, um julgando para o outro, no final a gente já sabe onde vai chegar. Eles têm dificuldade de encarar isso realmente, porque relacionam com virilidade, com serem potentes na relação sexual, com ereção, com ejaculação. E é difícil a gente explicar, às vezes, que isso não tem relação nenhuma, né? Com a performance sexual deles, né? E acho que para o homem, na relação sexual mesmo, tem uma pressão até um pouco maior, né? Porque a mulher consegue ter relação sem estar... Não é o ideal, né? Mas sem estar com prazer, sem estar com vontade, com desejo. O homem, se não está ali... Ele não consegue, né, finalizar a relação. Então, é muito mais nítido e escancarado, né? E essa questão, né, de certa forma, a gente pode falar de impotência. E mesmo, né, nos tratamentos, quando vai para fertilização, né, bem mais, pode-se dizer, constrangedor para o homem
né, de ir lá e coletar o esperma e tudo, naquela salinha onde todo mundo sabe o que você está fazendo, né? É uma exposição de intimidade até maior, né? Sim. Pro homem em relação a isso, né? Então, realmente, eles precisam de mais atenção. Essa Tem uma questão outra aí. pergunta que eu quero fazer, assim que a gente fechar essa daqui, que também vale para os homens, né? Porque a gente tem no imaginário também que homem precisa de mais sexo. Mas pode falar, Cláudia. Não, pode terminar. Não, então, é que assim, a gente sempre eu lembro muito nitidamente, assim, minha avó, minhas tias, sempre que ia conversar, o assunto, eu ficava até meio intrigada, assim, porque elas nunca se colocavam como protagonista dessa parte, sabe? Quando eu fui ficando maiorzinho, que eu fui entendendo, era sempre assim, ai, não, né, mas tem que fazer porque ele precisa. Ai, que você sabe, né, homem tem um fogo, ai, porque homem, né? E aí eu queria entender, claro que isso é reflexo de uma construção, né, social, cultural, a gente sabe tudo isso, de uma sociedade que é machista, né, que por muito tempo foi para satisfazer o homem em todas as áreas, mas existe diferença também, aí, doutora Nery, Cláudia, na parte biológica mesmo, na parte hormonal, assim, os homens, eles são mais propensos ao sexo, porque as pesquisas também mostram, né? As mulheres, com o passar do tempo numa relação, elas vão perdendo interesse, que chega num ponto que, tipo, com 10 anos de casada, ela não quer nem olhar pra cara do marido, quanto mais pro resto. E aí os homens não, né? O que acontece? Eles são favorecidos, assim, pela natureza para gostar mais também? É assim, tem um componente social muito importante, mas assim, não tem como negar, o componente biológico é muito importante, assim, também, né? Se você for ver, tudo bem, testosterona não é a única coisa que comanda a libido, né? E a parte que influencia todo o ciclo de resposta sexual, não é a única, mas tem uma importância muito grande. Então, assim, se uma mulher tem uma média ali de uma testosterona de 30, o homem, a média é uns 500, 600, e dá muita diferença. Tudo bem, a mulher pode precisar de menos testosterona, mas se você for ver até, assim, do ponto de vista da evolução, um homem, ele fertilizaria várias mulheres, né? Então, ele não depende assim da variação do ciclo de estar evoluindo, né? A relação sexual a princípio seria para você perpetuar a espécie. Então a mulher é ali o determinado mês da ovulação que ela teria mais desejo e teria vontade de fazer sexo. Com fins procriativos mesmo, né? Então, já o homem não tem o ciclo, né? Ele produz o espermatozoide ali o tempo todo e em qualquer momento ele estaria pronto para ter. Aí tem essa influência importante, né? Cultural, social, que o homem ele sempre vai aprendendo, né? Que o sexo, além de, né, ser, né, para reproduzir, para interagir com outras pessoas, mas é uma forma de relaxamento, de descontração, né, uma atividade mais recreativa. Em geral, a mulher ela vê mais assim isso, o sexo como uma forma de se conectar com alguém. Então, por mais que você fale para muitas mulheres, é importante se masturbar, se conhecer isso e aquilo, pelo menos assim, as pacientes ainda falam que tem muita dificuldade de encontrar uma motivação mesmo para se masturbar, assim, entendeu? E é bem difícil mudar essa chavinha, mas assim, com certeza tem um papel biológico bem importante. Sim, mas a questão social que você falou no começo, né? O incentivo ao autoconhecimento, digamos assim, na parte masculina é muito mais incentivado, né, do que na parte feminina. A gente percebe que a gente é sempre reprimida, nosso prazer é sempre reprimido, né? Uhum. Desde sempre. E o prazer do homem incentivado, visto como algo positivo e benéfico, e o nosso não, o nosso reprimido, demonizado e tudo mais. Isso com certeza influencia. As diferenças no ciclo de resposta sexual também. A resposta, né,
excitatória, feminina, levar um pouco mais de tempo, muitas vezes depender de muitos estímulos, outros estímulos, diferenciar, etc., também influencia, né? É bacana a gente pensar em tudo isso. As pessoas são diferentes, né? Então a gente precisa ter esse olhar para a diferença mesmo, seja biológica, seja psicoemocional. A gente precisa realmente considerar e ter esse olhar, porque senão a gente não consegue entender, né, aonde que está o problema de cada um, de repente, ou aonde que a gente consegue ajudar e desenvolver aquela questão daquela pessoa. Não, eu não discordo nem um pouco, assim. Eu acho que é multifatorial mesmo. Sim. Mas, assim, também não é só comportamental, entendeu? Isso que eu quis dizer. Claro, com certeza. Sim. Com Tem certeza. que tudo ser valorizado, né? É um olhar A gente- completo, né? É um olhar geral. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, gente, porque sempre que a gente fala aqui de infertilidade, a gente já fez diversos conteúdos e lives sobre a importância de você ficar atento àqueles pilares de sono, alimentação, Saúde gerenciamento geral, né? de estresse, saúde mental, exercício físico, e parece que tudo isso, a fichinha cai mais rápido, porque tem, assim, uma explicação direta, e aí quando a gente está falando de sexualidade, é colocado muito assim num plano CD, né? Não vou nem falar plano B, assim. Porque é como se realmente, poxa, eu tô com um problema aqui que é tão difícil, eu ainda tenho que olhar para isso, né? Mas eu acho que é virar realmente essa chave na cabeça e até para entender que antes de ter prazer com o outro, por que não ter prazer com você mesma? Por que não conhecer o seu corpo, né? Até porque você conhecendo o seu corpo, você vai saber e você vai tirar muito mais proveito quando você estiver com a outra pessoa, né? Como assim? Você já quer que a outra pessoa venha sabendo tudo que você está pensando, o que você quer? Não tem essa, né? Você também tem que saber. E nesse sentido, esse ano, eu venho acompanhando, esse ano que passou, né? 2021, eu tenho visto, assim, de várias matérias que foi o boom do mercado aí de bem-estar, né? De wellness, da questão de as fintechs, né, as marcas femininas, as sextechs, né, que são as que criaram aí brinquedinhos e lubrificantes, enfim, tudo agora voltado para essa questão feminina. 2021 foi um ano desse boom, tanto que tem 3, 4, 5 empresas que estão aí se destacando no mercado com essa finalidade, né? Que a mulher se conheça, que a mulher conheça o seu prazer, que ela tenha essa libido, que ela deixe de lado tabus e culpas. E aí, Cláudia, eu sei que você fala muito disso, adoro os conteúdos que você faz disso tudo. E eu queria que você contasse, né? Qual que é a importância de a gente realmente deixar de lado, talvez, aquela coisa, a gente está num país cristão e a gente aprende muito que sexo é pecado, sim, né? Então, eu pelo menos, para mim, sexo na minha criação sempre foi algo que era para depois do casamento, porque era divino, porque era, enfim, né? Então, imagina como que você vai fechar a porta do seu quarto, pegar um brinquedo, você já chega cheio de culpa, você não consegue nem, imagina, você não consegue nem olhar no espelho, quanto mais o restante, né? Qual que é a importância disso, Cláudia? E você que tem trabalhado tanto com isso, né? Como que você tem visto, assim, esse retorno? As pessoas estão se permitindo mais isso? Olha, eu, assim, na minha visão, essa forma de falar de sexualidade, né? De falar de prazer e tudo mais, de um jeito próximo à realidade das pessoas, de um jeito que não demonizando, de um jeito natural, porque sexo é natural, faz parte da vida, né? O sexo não pode ser ruim, tem que ser uma atividade prazerosa, né? Partindo desse ponto, a gente consegue incentivar as pessoas a olhar para a própria visão sobre sexo, a refletir sobre a própria visão. É lógico que a gente, enquanto profissional, a gente nunca vai inferir nada sobre o modo de pensar daquela pessoa, sobre a religião dela, nem nada. A gente não vai influenciar nisso. Mas a gente vai estimulá-la a praticar o autoconhecimento, a ter um olhar com mais carinho sobre si mesma, a entender os processos da natureza, a entender o próprio corpo, a entender o porquê que ela sente determinadas coisas, a se acolher mesmo, a se abraçar
isso com certeza o profissional da psicologia ajuda demais a pessoa a lidar aqui, né, no imaginário, no emocional, com questões sobre a vida sexual. Mas eu acho assim que só da gente falar com naturalidade, enquanto profissional, enquanto palestrante, numa live, num bate-papo desse aqui, na internet, que seja, não sei, no meio que a gente tiver, falar de forma descontraída, desconstruída, né? Falar de forma que a pessoa não sinta um afastamento daquilo, que a pessoa consiga realmente ver que, poxa, eu tô à vontade para falar disso. É porque é algo normal, tá? Desconstrução, assim, o nosso pensamento não é engessado, né, ao longo da vida. A gente está num eterno processo de desconstrução, de evolução, e a gente consegue rever as nossas ideias, os nossos jeitos de pensar, e com todo mundo é assim, né? A gente pode olhar para uma situação, dependendo da época que a gente esteja na nossa vida, né? Do contexto, das vivências, a gente consegue olhar para uma mesma situação de formas diferentes. Uhum. Mas eu acho que assim, o maior ganho é a questão do autoconhecimento. Porque quando a pessoa se conhece, ela consegue se respeitar melhor, ter empatia por ela mesma, sabe? Acolher melhor a si mesma. Uhum. Concordo, meninas. Sim. Eu acho que, assim, o que eu costumo trabalhar muito com as pacientes é porque, assim, eu acho que é um pouco fácil a gente pegar e falar assim, você tem que melhorar sua autoestima, Claro. você tem que ter amor próprio, você tem que Falar de fora, né? É bem fácil. fazer autoconhecimento e tal. A paciente sai dali e fala assim, não sei nem por onde começar, né? Como que eu vou melhorar minha autoestima, né? Todo mundo fala que tem que ter autoestima elevada, que tem que melhorar. Mas o que ela vai fazer para isso, né? Eu gosto muito, assim, das coisas bem práticas mesmo. Pega na mão e faz assim, sabe? Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala muito desse autoconhecimento, né? E das pessoas verem isso como masturbação, para pessoas muito travadas, a gente tem que dar um passo atrás, né? Porque, assim, muitas pessoas, a autoestima é tão ruim que elas têm medo de entrar em contato consigo mesma, do ponto de vista emocional mesmo, não é nem o prazer físico, né? Você fala assim, eu vou ter contato com tudo que tá ali dentro, e será que o que eu vou encontrar é bom ou é péssimo, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é você ter bem claro, assim, por que você é especial, sabe assim? Exagerando um pouco, eu gosto muito de lista de qualidades, né? Então, assim, quais são as suas qualidades? O que te faz especial e diferente dos outros? Então, assim, às vezes as pessoas não sabem colocar nada, assim, de quais são suas qualidades. Tudo é ruim. Então, você começa daí, você, né? Um passo antes de você ter que se tocar, né? Porque para ela dar carinho para ela mesma, ela tem que se amar, né? Então, assim, por que ela merece ser amada? Então, a gente tem que... Sim, sempre ninguém é assim imprestável 100%. Muitas pessoas acham que são, mas não estão procurando direito. Então, quando as pessoas têm muita dificuldade disso, de fazer essa lista de qualidades, eu já começo assim: você rouba, por exemplo? Não. Falei, então você é honesta, é uma qualidade ou não é? Assim, coisas bem básicas, porque a pessoa não consegue, assim, ver, se elogiar, sabe? E ver ponto forte. Aí melhorou essa questão psicológica, aí você vai botar na frente do espelho. O que tem de bom que você vê? E aí, não, tem essa barriga, tem a celulite, meu nariz é assim, isso, aquilo. Eu falei, olha, eu perguntei, o que você está vendo de bom? Então, assim, tudo, seu cabelo é ruim, tipo, seu sorriso, seu olho, vamos ver órgão por órgão, objetivamente. Tudo é péssimo. Então, é um passo bem antes, assim, eu acho. E isso é fundamental. Agora, se tocar, né, assim, para quem não sabe nem por onde começar, muita gente fica ali, acha que é tocar o clitóris e pronto, até ter o orgasmo.
Mas não, né? Tocar o corpo todo, estimular todos os receptores, isso e aquilo. E aí, para isso, eu acho a massagem tântrica muito legal, né? Porque ele foge um pouco do genital. A pessoa perdeu esse medo, né? Do toque, do carinho com ela mesma. Então, começa ali bem atrás, assim. Dica prática, pelo Ai, eu menos ali, adorei. começa por aí. E só mais uma Bom, coisa, né? Essas pacientes muito travadas, acho que é muito importante, assim, uma introdução à terapia sexual é você trabalhar com permissão, né? Então, o paciente é bem travado, a primeira coisa que você vai falar assim, ó, eu permito que você desenvolva a sua sexualidade, que você, né, quebre esses preconceitos, que você se toque, que você se ame. Você, primeira coisa, você como profissional de saúde, você vai falar, né? Eu permito. Isso dá muito valor para a paciente, porque ela vai quebrar tudo aquilo que ela aprendeu durante a vida, que não pode isso, não pode aquilo, aquilo outro. Aí você, como profissional, falar, eu permito que você faça. Então, né, para quem é profissional de saúde está aí acompanhando, acho que isso já, se a paciente vem com uma queixa sexual, você não sabe por onde começar, você já começa daí, fala, ó, eu permito que você faça isso. E aí já vai tirar um grande peso das costas. uhum. Eu falo Nossa, isso que demais. você falou. Não, imagina, porque você falou de um ponto que a gente quase não pensa, né? Porque a gente vê muito realmente esse estímulo hoje a você se conhecer, se tocar, o que é ótimo. Mas e aí quando a pessoa é tão travada que realmente ela não consegue nem olhar para ela nua na frente do espelho, né? E tem muitas pessoas assim. Então, isso que você falou é muito legal, porque a gente não faz esse exercício de se autoelogiar, de se autoamar, de reconhecer. Eu mesmo, todos os dias, se eu não tomar cuidado, eu finalizo o dia frustrada porque eu não cumpri minha lista. Só que, cara, olha quanta coisa da lista que eu fiz, por que que eu não pego essas que eu fiz e coloco em evidência, em vez de fazer o contrário, né? E com as pessoas que estão vivendo a infertilidade, isso, na verdade, tudo que a gente está falando aqui se eleva assim à máxima potência, porque ela tem um objetivo que é ter filho e ela só enxerga esse objetivo e aí ela fica muito presa ali nos protocolos, nas técnicas, no eu tenho que fazer isso e ela esquece que ali tem um coração, tem uma alma, tem emoções que ela precisa ser alimentada, né? Alimentada de incentivos bons, né? Seja a leitura de um livro, seja uma música. Eu gosto muitas vezes, quando eu tô muito irritada e tal, apagar tudo a luz, colocar uma música e dançar sozinha. Eu nem sei o que eu tô dançando. Mas isso faz eu ter contato com essa linha interna que eu preciso acessar, né? Então, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de que a gente faz, né? Porque até então a gente está aqui explorando tudo que há aí de negativo, do que precisa ser mudado e tal. Mas tá, e aí? Já entendi tudo isso. O que eu faço, né? Faz o que te faça bem, né? Eu acho que é isso, né? Não tem uma regra, porque, por exemplo, uma pessoa pode gostar de ler conto erótico, ficar super excitada, chegar ao orgasmo, né, de uma maneira legal e fazer essa brincadeira com o parceiro, com a parceira, mas a outra pessoa pode ficar extremamente incomodada, não gostar de ler, não gostar de ouvir. Então, acho que é você também encontrar o que te faz bem, né? Porque quando a gente está bem e a gente está feliz, as coisas fluem, né? E só para finalizar esse raciocínio, né, você falou de um negócio muito legal dessa lista de qualidade que eu nunca tinha ouvido relacionado a esse tema e que faz muito sentido. Eu acho que vale, depois de você fazer essa autoanálise aí, né, de você mesma, ficou até redundante, mas você fazer isso com o seu relacionamento, né? Porque, assim, às vezes você se esquece do motivo que vocês estão juntos. Por que vocês estão juntos? Por que vocês querem um filho? Por que vocês querem ter uma família, né? É por quê? E aí, se lembrar, poxa, quando a gente era namorado, a gente fazia tal coisa, nunca mais a gente foi para aquele lugar, nunca mais a gente fez aquela brincadeira, nossa, nunca mais eu preparei o ambiente, porque é isso, né, gente? Vai passando o tempo, você vai deixando tudo de lado. E fazer a lista do parceiro também, né? De que você E a sempre lista, gostou exatamente aí que eu ia chegar. dele, né? E aí A agora lista você não disso. reconhece mais, né?
de qualidades que ele tem. E não só qualidades ali na cama, qualidades na vida. Por que que você escolheu estar ao lado dessa pessoa? Por que que é com ele que você quer ter um filho, né? Então, realmente, gente, é olhar um pontinho aí, dar um passo anterior, né, para realmente prosseguir, né? Eu acho que a gente está falando tem de... uns... desculpa. Perdão. Pode Desculpa. falar. A gente está falando de autoconhecimento em muitas dimensões, né? É isso que é bacana a gente refletir, como a Nelly disse. Autoconhecimento não é só você ir lá e ter uma masturbação, ter um prazer solo, etc. É tudo. Uhum. E eu acho que a paciente infértil, né, ela foca ali no objetivo, ela quer muito ter o filho, é o que ela sonha. Isso é bacana, ok, foca e vai. Mas não esquece que a jornada é tão importante quanto a chegada, né? Eu acho que é isso que a gente tem que lembrar elas, porque a gente não sabe quanto tempo essa jornada vai levar, então vamos aproveitar, fazer ela da melhor maneira possível, com prazer, e, enfim, com a parceria, né? Sim. É que eu ia comentar assim, que é o poder do negativo, né? Que assim, tem uns estudos que mostram que um evento negativo, uma emoção negativa, para você equilibrar ela, são necessários 3 positivos, né? Então a gente tem que estar muito. Se você acha um defeito em você, você tem que achar 3 qualidades. Então, eu acho que e nesse ponto, assim, eu acho que também quando a paciente aponta algo negativo, acho que imediatamente ela tem que ter um plano de estratégia para aquilo não ser mais negativo. Ou aceitar e se perdoar, ou mudar o que incomoda. Que a paciente fica aquela sofrência. Ah, eu tô acima do peso, não gosto do meu corpo, isso e aquilo. Mas ela tá fazendo alguma coisa para mudar isso ou não? Ela só tá cultivando essa sofrência. Se ela não for, assim, aceita. Fala, sou uma gordinha feliz, entendeu? E pronto. Né? Agora, ficar só aquilo, cultivando aquele defeito, aquela infelicidade, sem fazer nada para mudar, é uma coisa que só vai te levar para o fundo do poço, né? Assim, é difícil você sair dessa situação. Então, acho que quando a gente vai tornando as coisas objetivas, né? O problema é esse, a solução é essa, torna muito mais fácil de resolver, de melhorar, né? Porque senão você joga para o universo e fica ali esperando, né? E acho que a dica também, né, para as tentantes, para pessoas que têm qualquer problema sexual, é o que eu até comentei um pouco. Sim, não vai cair do céu, né? Então, assim, você tá com algum problema sexual, você tem que já pensar em algo a ser feito. Porque as pessoas têm essa ideia que o sexo é natural, o desejo é natural. Então, assim, uma hora ele vai vir, ele tem que vir porque é natural. Tipo, o brasileiro samba e joga futebol. Então, assim, não é assim. Relacionamentos, né, principalmente de longo prazo, é muito mais difícil você ter do nada assim essa vontade, né, de ter sexo. São coisas mais pontuais. Então, se você quer aumentar, melhorar o desejo, você tem que ativamente ir atrás dele, né? Então, ficar esperando cair do céu não vai cair. Falou tudo. Ô Nery, mas, claro, não há receita, tá, gente? Acho que cada um vai encontrar um caminho, mas para quem realmente identificou aí que, poxa, eu preciso de ajuda, né? O que ele deve procurar? O que existe, assim, que a gente já sabe que, né, que é mais comprovado, assim, para ajudar essas pessoas que estão com dificuldade de voltar, né, a ter uma vida sexual prazerosa, gostosa, que faça bem, assim? Quais são as alternativas aí? Só para a gente fechar essa live também, dando boas notícias. Que cada uma pode falar um pouco, mas assim, é muito difícil também você falar, procura um profissional que vai te ajudar. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, à saúde, a pagar uma consulta com um especialista, porque assim, é difícil você conseguir um especialista mesmo na rede pública. Assim, eu acho que o primeiro passo para você sair de um problema é você ter conhecimento. E conhecimento
você pode, ainda mais nos dias de hoje, você encontra, né? Você tem muito acesso a conhecimento de forma gratuita. Então, a primeira coisa, assim, eu falo que nem num esporte, é difícil você adorar um esporte se você é péssimo no esporte. Você gosta quando você começa a ficar bom, assim, né? Então, é difícil você amar sexo se você nem sabe como fazer, como praticar. Então, partindo desse princípio aí, você sabendo muito mais sobre sexo, procurando mesmo informação de forma independente, já é um passo, né? Ensinar as outras pessoas sabendo, né? Mais ainda. Então, acho que primeiro é isso, é ir atrás de informação mesmo. Tá com baixo desejo? Procura ali como ter desejo, sabe? Pode ser uma informação ruim, pode ser boa, mas pelo menos você está se mexendo, né? E aí depois, assim, tem vários profissionais, né, que são mais especializados nessa área. Tem ginecologista, psiquiatra, endócrino, fisioterapeuta, psicólogo. Daí, assim, tem que procurar mesmo alguém para te dar um caminho, pelo menos, né? A questão é, como tem muitos profissionais, assim, você vai lá no ginecologista genérico que não, né, não tem especialidade, o problema é quando o profissional fala, é assim mesmo. É normal, entendeu? Né? É normal. Aí é problema, entendeu? Então, assim, não aceitem o é assim mesmo. Ou dicas assim, tipo, toma um vinho, sabe assim? Sem dicas muito, né? Nossa, essa dica de tomar um vinho, pra mim, é a maior furada, porque se eu tomar um vinho, eu capoto. Assim como eu só me acordo no dia seguinte. Mas aí acho que é isso, é ir atrás de informação e um profissional habilitado. E se aquele profissional, né, não tem capacidade, tudo, a gente espera que ele saiba indicar alguém, assim. Acho que é isso aí, não sei você. Na minha visão também, se empenhar em ter um diálogo com a parceria a respeito da qualidade da vida sexual, a respeito do que gosta, do que não gosta, do que quer tentar fazer, do que... Entende? Porque, como já foi falado, né? Ninguém adivinha nada. Então, a pessoa muitas vezes está fazendo um estímulo ou de um jeito que, se você não gosta ou que te causa mal-estar, te causa... Se você não fala para a pessoa, muitas vezes ela não consegue. Óbvio que a gente tem que também prestar atenção nos sinais da outra pessoa e tudo mais. Mas a pessoa não consegue adivinhar o que está se passando na cabeça. Eu até falo do outro, né? Eu até falo. Conversar sobre sexo, sobre a qualidade da vida sexual, é muito mais intimidade do que praticar o sexo propriamente dito, na minha visão, sabe? Você conseguir criar essa abertura. Então, poxa, se empenhar para conversar sobre isso, como que a gente vai resolver isso juntos, né? Ter essa parceria mesmo, parceria, ter essa parceria, ter esse... E ter empatia com a outra pessoa que você se relaciona. Compreender os processos, não pressionar a pessoa, enfim, isso tudo, né? Eu acho que é muito importante a gente não subestimar o problema, né? Quer dizer, a mulher que está falando hoje de pacientes inférteis, né? Ela está ali, o casal, enfim, com esse problema muito à tona, muito sensível a ele, e acha que o relacionamento, a atividade sexual, o sexo, o prazer é para ir para segundo plano, isso não é importante, o meu objetivo é outro. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Entender que isso é importante, que a gente precisa falar. Se o médico não deu abertura, pergunte. E se ele deu, aproveite a abertura e fale mais ainda, né? Então, eu acho que é valorizar esses sentimentos, essas frustrações ou essas dificuldades, para que elas não fiquem, né, Aline, embaixo do tapete. Eu acho assim, em relação ao parceiro, né? Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas assim, eu gostaria de falar duas coisas assim sobre o parceiro, né? Uma, eu concordo muito, né, com o que a Cláudia está falando, que o parceiro, né, tem que ser compreensivo, mas assim, pacientes que estão há muito tempo assim,
com o problema e na zona de conforto, os parceiros que são compreensivos demais não falam assim, olha, você tá com esse problema, então vamos atrás da solução, eu vou estar do seu lado. Agora, aquele parceiro que o tempo todo fala, não, tudo bem, meu amorzinho, toma seu tempo, o tempo que for preciso. A paciente não vai sair da zona de conforto. Assim, vai faltar motivação, porque assim, ela tá do jeito ali que ela tá sem ter relação sexual, o parceiro tá ali falando que tá ali para sempre, e a gente sabe que nem sempre é verdade. Mas, assim, se tem zero pressão, a paciente é difícil ela sair do lugar, entendeu? Porque o medo da mudança é muito forte. Então, uma pressãozinha de leve, mostrando apoio junto e um caminho, eu acho que é importante. Mas, pelo menos, não sei, do meu ponto de vista. Sim, é que ser compreensivo é diferente de ser passivo, né? Ser compreensivo é justamente fornecer esse apoio. Exatamente, estar do lado da pessoa e incentivá-la. Isso é ser compreensivo, né? Ser passivo seria simplesmente ignorar o problema e desse jeito que você falou, né? Incentivar a pessoa a ficar na zona de conforto. Acho que... É que muitos, assim, eles mostram compreensão, mas é passividade, né? Isso que eu tô querendo dizer, assim, né? E outra coisa assim... Para o parceiro, assim, o homem, parceiro homem, eles têm uma resposta sexual muito rápida, né? Diferente da mulher. E a gente aprende muito, assim, né? Investir em preliminares. Mas na cabeça de muitos, preliminar é o que não é a penetração. É o sexo oral, é a mão ali, né? Aquilo na mão. Mas, assim, para pessoas que não estão com desejo, não estão se sentindo excitadas, isso tem que começar fora da região genital, né? Então, assim, a mulher que não está com vontade, não tem desejo, não está se sentindo excitada, se o homem for botar a mão ali na região genital, isso causa até repulso, assim, né? Muitas vezes. Então, é começar com abraços, como se não fosse algo sexual. E aí, quando a pessoa vai ali, tendo abertura, vai ficando preparada, aí sim, depois eles vão. Então, a preliminar não é o sexo oral, né, manual e tudo. Ele vai começar muito antes. É a mulher se sentir amada, especial, desejada. Então, tem até uma sexóloga que fala que eu acho muito engraçado, né? Que a preliminar, ela não começa 15 minutos antes da relação, ela começa 15 minutos depois da última. Então, como ela vai ser tratada, essa mulher, né? Se o marido tá lá ajudando com as coisas da casa, as preocupações dela, e tudo isso vai levar muito em consideração na hora do sexo. Então, essa é a dica. Não comece ali logo botando a mão no genital. Nossa, com certeza, nada irrita mais do que uma pessoa que não quer fazer, que não tem vontade, e aí a pessoa já vai com sede direto ao pote. Aí a vontade, ela voa mesmo, ela vai embora, né? E tem pessoas que falam que começa no bom dia. Um tchau, né? Tem gente que fala que a preliminar começa também no bom dia, né? E é muito isso, assim, porque a gente precisa... por isso que é tão importante você encontrar qualidades em você e no outro, porque a gente só tem vontade de se doar e de estar junto com quem a gente admira, né? Então, é também você começar a elevar essas qualidades. Poxa, nossa, né, meu parceiro, minha parceira é tão dedicada. Caraca, ela pensou nesse detalhe. E às vezes são coisas, gente, tão bobas, sabe? Assim, é uma louça que tirou da pia, é um lixo que pôs pra fora. Cara, são coisas que não estão diretamente relacionadas, mas aquilo, poxa, ela tá contribuindo para a vida de vocês, para a casa de vocês, para o que vocês estão construindo, né? Então, você tem prazer de estar ao lado de uma pessoa dessa. Então, acho que essa é a mensagem também que fica, né? Eu quero agradecer muito a todos vocês. Esse assunto rende muito, tem muitas nuances, né? Daria para falar de cada uma aqui só em uma live. Mas espero que a gente tenha ajudado você que está aí, passando por essa dificuldade. Entenda primeiro que você não está sozinho ou sozinha na infertilidade. Junto com você tem pelo menos aí 10, 15 milhões de pessoas só no Brasil, tá? Todo mundo quietinho ali,
no seu quadradinho, sem contar nada para ninguém, mas se a gente organizar, juntar direitinho, a gente faz um time forte para fazer com que essas questões entrem na pauta também de saúde pública, né? Poxa, que máximo que seria ter no SUS ou ter na própria rede de convênios, né, particulares e tal, serviços de assistência tanto à fertilidade quanto a questões realmente de sexualidade, né? Então, esses assuntos precisam ser falados para que eles ganhem espaço, para que eles realmente sejam pautas, né? Então, enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade que tenha servido aí para todos vocês. A live vai ficar salva aqui, depois a gente bota ela no YouTube também, então você pode enviar aí para o parceiro ou para a parceira que não viu, para a amiga, para o amigo, enfim. Meninas, quero agradecer. Obrigada, Cláudia, por estar aqui com a gente. Eu que Pode agradeço falar, pelo e aí eu vou- convite. Eu que agradeço pelo convite, Imagina. gente. Foi um bate-papo ótimo. É importantíssimo a gente levantar esses assuntos, né? A gente falar do que não se fala por aí. Eu acho que assim, me preenche, assim, em questão de autoestima, questão de objetivo de vida. É isso que eu quero fazer, entende? É levar a palavra da saúde íntima. Eu acredito que seja o objetivo de vocês também. Estamos unidas aí, de mãos dadas nesse objetivo. É isso mesmo. Nelly, muito, muito obrigada, viu, por abrir um espacinho aí na sua agenda, que eu sei que é mega concorrida e são muitas coisas a se fazer. E obrigada por trazer pontos de vistas, né, diferentes, assim, e que parecem que não têm relação, mas estão completamente relacionados. Eu que agradeço também, adorei o bate-papo, a gente trocou bastante, espero que todo mundo aí que acompanhou tenha gostado. O pessoal compartilha aí com quem possa interessar, né? Sigam a gente aí nas redes sociais, acompanhem aí, né, as informações que a gente passa. E, bom, espero que a gente possa aí se reunir numa próxima vez aí e terminar o que faltou, né? O que não foi discutido. Imagina, assunto não falta, gente. Vocês verem meu roteiro, quando eu mandei para as meninas, eu falei, calma, não assusta. Doutora Fernanda, obrigada, viu, pela parceria, né? Assim, tantas outras lives que a gente já fez. Eu acho muito importante quando uma clínica de reprodução assistida promove esses debates, sabe? Porque foge do senso comum, do raciocínio comum, de ficar só indicando, né, técnicas e suplementos e falando de coisas ali teóricas e que são só da fertilização, né? Isso contempla entender o ser humano de uma forma integral. E eu acredito muito nisso e eu sei que a Nidos tem esse propósito, então quero agradecer muito, muito. Obrigada, meninas. Adorei estar com vocês. Aprendi pra caramba hoje. Eu acho que a gente pode fazer uma live parte 2, né, Aline? Para fechar o seu roteiro completo. Foi ótimo, gente. Adorei conhecer vocês e trocar aqui informações com vocês. Foi muito rico. Muito obrigada, viu? Beijo para todas. Beijo. Obrigada, meninas. Obrigada a todas que assistiram, todos que assistiram, ficaram com a gente até agora. Um beijo aí, excelente fim de quinta-feira para vocês. Até mais. Tchau, tchau.